Apostila de Matemática, página 47. Número 5. Represente a parte colorida de cada figura usando uma fração e um número decimal. Então, aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes iguais divididas e só 2 pintadas. Então, aqui eu tenho 2 de 10, eu tenho 2 décimos. Então, com a fração, eu coloco 2 sobre 10 e com o número decimal 0,2, que também significa 2 décimos. A B, 1, 2, 3, 4, 5, 5 décimos. Então, em fração e número decimal, aqui eu represento. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 décimos. E aqui, 1, 2, 3, 3 décimos. Então, em fração é 3 sobre 10 e com o número decimal, vírgula, é 0,3. 8 décimos é 8 sobre 10 e com o número decimal 0,8, tá? 8 décimos. Esses números representam quantidades maiores ou menores que o inteiro? Eles representam partes do inteiro, portanto, quantidades menores que o inteiro, né? Eles representam quantidades menores que o inteiro. 6. Cada círculo foi dividido em 10 partes iguais. Escreva a fração representada pelo número decimal. Pinte as partes da figura para representar os décimos. Então, todas elas também estão divididas em 10. Então, aqui. Como que eu represento isso com uma fração? 5 décimos. 5 sobre 10, né? 5 décimos. 8 décimos. 8 sobre 10. 8 décimos. E 2 décimos. 2 sobre 10. Agora a página 48. Represente a parte número 7. Represente a parte colorida de cada figura a seguir usando uma fração e um número decimal. Então, aqui tem 100 partes iguais e aqui foi pego só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centésimos. Então, com a fração e com o número decimal 0,09. 2 casas depois da vírgula. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40. 40 centésimos. Com o número decimal 0,40. Aqui, 1, 2, 10, 20, 30. Só que foi tirado 2, 28. 28 centésimos, 0,28. Número 8. André está economizando dinheiro para comprar uma mochila. Veja a quantia que ele já conseguiu juntar. Então, uma nota de 20, uma de 25 e uma de 10 centavos. Então, ele tem R$ 25,10. Escreva essa quantia, olha só, no quadro de ordens. Então, parte inteira e a parte decimal. Então, olha lá, decimal é o que vem depois da vírgula. Então, 1 para representar o 10, né, décimos, e o 0 aqui, representando na casa centésima, representando com o 0. O 5 na unidade e o 2 na dezena, que é 20. 25 e 10 centavos, né? Então, agora, a B, olha só, como é lido esse número decimal? 25 inteiros e 10 centésimos. O valor que André possui é representado em reais por, olha só, o R de real e o S de cifrão, 25,10. Ou seja, ele possui R$ 25,10. Página 49. Considerando um real como um inteiro, escreva o valor de cada moeda representada a seguir na forma de fração e na forma decimal. Então, um real é um número inteiro, mas e os 5 centavos? Ele não é inteiro. Então, ele é meio. Então, é 5 centésimos. Agora, a letra B. 10 centésimos. A C, 25 centésimos. E 50 centavos, 50 centésimos. Eu represento com a fração, dessa forma, e com o número decimal. Agora, escreva esses números no quadro a seguir em ordem crescente. Então, o que é uma ordem crescente? É do menor para o maior.
Nós vamos começar com o primeiro, que é o menor aqui, ó, o 5. Olha só. Não tem nenhum número representando, nenhum deles, a casa, um número inteiro. Então, todos são depois da vírgula. Então, 0,05, a B, 10 centavos, 0,10 centavos, depois 0,25 e o último 0,50. Os valores das moedas de centavos do real são representados desta forma. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Número 10. Observe o preço de um boné que André comprou. A. Quais são os algarismos que formam a parte inteira desse número? Então, olha só, aqui é o boné e o valor dele, R$ 32,98. Qual é a parte inteira desse número? São os números que vêm antes da vírgula, que é o 3 e o 2. Decimal desse número. Quais são os números que vêm depois da vírgula, que é o 9 e o 8. B. Como lemos esse preço? R$ 32,98. Agora vamos para a página 51. A 50 nós não vamos fazer, vamos para 51. Pedro e Carlos estão jogando a memória fracionária. Observe as cartas que Pedro tirou. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele, 1, 2, 3, 4. 4 de 9, né? 4 nonos. E essa carta, 4 sétimos. Pedro ficou com as cartas? Não. Que fração ele deveria ter tirado para ficar com as cartas? Então, qual é a fração que ele deveria ter tirado? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele deveria ter tirado 4 nonos, mas ele tirou 4 sétimos. 2. Observe a carta que Carla virou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que fração deve ter a outra carta para que ela forme um par com ela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. 3. Juliana desenhou 2 quadrados do mesmo tamanho. Dividiu cada um deles em partes iguais e pintou algumas partes de amarelo e outras de roxo. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui tem 2 partes de 10. Então, a figura amarela, 2 décimos, representa com a fração e com o número decimal. A figura roxa são 100 quadradinhos, né? Que a gente já sabe aqui. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 10, 20. Então, ela pintou 20 centésimos. Representa 20 sobre 100 e com o número decimal 0,20. B. As partes coloridas dos quadrados são iguais ou diferentes? São iguais. A C. Como é lido o número decimal representado em cada quadrado? O primeiro quadrado, 2 décimos. E o segundo quadrado, 20 centésimos. Agora nós vamos para a página 52. Número 4. Os 2 quadrados a seguir têm o mesmo tamanho. Pinte-os de modo a representar 2 números decimais iguais. Então, essa daqui vocês podem representar da forma que vocês quiserem. É uma atividade parecida com essa daqui, só não pode ser igual. Aqui, número 5. As figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração de um número decimal e a leitura representada pela parte colorida de cada figura. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos. Então, essa é a fração e o número decimal. Como que eu represento? Ó, 0,7, 7 décimos. Aqui, 10, 20, 30 e 7. 37 centésimos. Com a casa decimal, eu represento uma vírgula 0,37. 37 centésimos é a leitura. Agora aqui, uma placa, né? Um 100 e mais 9. Então, eu tenho 109 centésimos. Então, a fração e o número decimal. E aqui a leitura dele. Aqui eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3. Tenho 16 décimos. Então, eu tenho 1 inteiro, olha só. 1 inteiro e 6 décimos ou 16 décimos. Tá? Então, eu posso dizer que eu tenho 1 inteiro e 6 décimos ou 16 décimos.